Alô, pessoal, lá no vídeo 1 do protocolo RS-485, nós definimos o que era e para que servia o protocolo RS-485. No segundo vídeo, nós falamos sobre os sinais, certo? O sinal de linha, qual que era o sinal de tensão, sobre tensão diferencial, tensão de modo comum. Nós falamos também por que era o cabo par cruzado, blindagem eletromagnética, assim diante. Nesse vídeo, nós vamos focar sobre o barramento RS-485. Quando nós falamos de barramento, pessoal, a gente já está falando então sobre a topologia física desse protocolo. A topologia física, né, ela significa qual que é o formato físico da ligação entre os equipamentos ou os componentes daquela comunicação. Por exemplo, lá no RS-232, o protocolo definia que a ligação física só era permitida entre dois dispositivos, que era o dispositivo A e o dispositivo B. Eles eram full duplex, então eles poderiam receber e enviar informação ao mesmo tempo, porém, a gente tinha uma ligação que permitia apenas dois dispositivos na linha, numa topologia física que nós definimos como ponto a ponto. A topologia barramento, pessoal, nada mais é do que um fio passando direto, desculpa, um cabo passando direto, né, que a gente já viu no vídeo passado, que é um cabo par trançado. Então, é um cabo passado direto, com aqui vários equipamentos ligados em paralelo nesse cabo. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo dessa ligação, tá? Então, aqui nós estamos com nosso cabo par trançado. Vamos supor que nós temos o dispositivo A e nós vamos passar para o dispositivo B. Então, a gente leva esse cabo até próximo do dispositivo B e aqui no dispositivo B a gente faz uma derivação. Então, essa derivação ela chega no dispositivo B e a gente continua, né, com o nosso barramento principal. O barramento chegou aqui no dispositivo C, a gente faz uma derivação curta também e assim diante. Nesse outro caso aqui de representação, pessoal, a gente tem aqui um barramento direto, um cabo passando direto, e nós vamos pendurando, né? Nós vamos colocando ali naqueles cabos de forma paralela eletricamente os dispositivos. Então aqui A, B e C, eles vão sendo colocados aqui de forma paralela nos cabos, com derivações aqui de diferentes tamanhos. Como a gente define um barramento, pessoal? Um barramento é definido como a distância L, a distância total, ela é muito maior mesmo do que as derivações, tá? A gente vai ver isso então mais para frente nesses fios, nesse vídeo. Pessoal, muita gente que já trabalha fisicamente na indústria, eles vão falar assim, mas lá na indústria eu tenho A, eu ligo aqui com o dispositivo B, daí aqui eu faço desse ponto elétrico aqui, eu ligo em paralelo com o dispositivo C, eu ligo em paralelo com o dispositivo D, formando aqui uma coisa, pessoal, que a gente chama de topologia estrela. E funciona. Só que o que acontece, pessoal? Essa topologia estrela aqui não quer dizer, eu não estou usando barramento, então não vai funcionar. Quer dizer que você começa a piorar o seu sinal elétrico, tá? E eu vou mostrar isso nos vídeos mais para frente. Vai chegar num momento que não vai funcionar, tá? Só que se a distância for curta, então aqui a pessoa fala, aqui eu liguei 5 metros, aqui eu liguei 2 metros, aqui eu liguei mais 4 metros, aqui eu liguei 1 metro. Se essas distâncias forem curtas, pessoal, ou se você diminuir bastante a velocidade de comunicação, a topologia ela não tem muita influência, beleza? Então a gente vai ver que esse tipo de ligação aqui ele pode até funcionar, só que não é a ligação recomendada pelo protocolo, tá? A gente vai sempre estudar do ponto de vista correto do protocolo e eu vou mostrar para vocês por que isso é importante. Então, só retomando a ideia aqui, pessoal, se você está em baixa velocidade de comunicação ou pequena distância, como 5, 2, 4 metros, a topologia não tem muita influência, tá? Mas a gente vai sempre querer estudar, né, para a gente utilizar as coisas na máxima eficiência delas. Vamos começar a falar então, pessoal, sobre o tamanho da rede. Qual seria o comprimento total da rede, então? Seria esse L aqui da rede. O nosso comprimento de rede ele é definido como 1.200 metros. Então, ele é 1.200 metros até uma velocidade recomendada pelo protocolo de 19.200 bits por segundo. A partir disso, pessoal, conforme eu vou aumentando a minha velocidade, eu teria que diminuir o comprimento do meu cabo até um limite onde 10 metros de rede
eu poderia chegar em 10 megabits por segundo, tá? Então existe essa relação inversa aqui entre o tamanho da rede e a velocidade de comunicação. Vamos começar a falar então agora, pessoal, nós falamos sobre o comprimento L da rede, certo? Então nós falamos de um dispositivo até o dispositivo final, o tamanho total da rede, qual seria o tamanho L? Nós vimos então ali no slide anterior que era definido até 1.200 metros. Vamos ver agora então, pessoal, sobre o tamanho da derivação, que seria qual que é o tamanho entre o nosso barramento e a ligação entre os dispositivos, tá? Aqui eu tenho para vocês um exemplo de uma linha de comunicação onde nós temos 50 metros, desculpa, 50 pés, né? 50 pés, pessoal, é cerca de 15 metros, tá? Cada pé é cerca de 30 centímetros, então aqui vamos definir assim como 15 metros, aqui vai ser 45 metros. E aqui a minha derivação, que eu chamo de derivação longa, foi cerca de 3 metros. Então, olha só, a nossa derivação ela é significativa em relação ao tamanho do barramento, tá? Então, isso aqui já não é um barramento, pessoal. Isso aqui já é uma espécie de estrela também, tá? Então, pessoal, se a gente tem aqui o nosso transmissor, tá? Então, aqui seria um driver, e a gente vai medir a tensão aqui na derivação longa. Numa derivação longa, pessoal, começa a perceber que começa a aparecer aqui, ó, umas tensões aqui, uns picos de tensão bem acentuados, tá? Que eles podem atrapalhar o sinal 0 e 1, né, que está passando naquela linha de comunicação. Aqui está a comparação, pessoal, se a gente estiver trabalhando numa rede com derivações curtas, tá? Que seria o ideal, tá? Então, começa a perceber que se eu começar a fazer essas derivações longas aqui, eu vou demonstrar para vocês que esse 3 metros aqui, apesar de ter chamado de derivação longa, nem está tão longo assim, tá? Começa a perceber então que começa a aparecer uns picos de tensão aqui, que eles podem sair dos níveis do protocolo definido lá no que eu falei para vocês no vídeo 2, né? De -7 até 12 volts e tal. Isso aqui pode fazer sair daqueles limites. Se sair daqueles limites, você pode queimar os seus equipamentos e os seus componentes de rede, tá? Então é isso que acontece, pessoal, se você começar a colocar derivações longas, ou até mesmo se você começar a usar o que eu mostrei aqui, né? Um barramento, né? Um barramento distorcido, tá? Uma outra topologia física na sua rede. Uma derivação, pessoal, o comprimento do stub, né, que a gente chama de o comprimento da derivação, ele tem que ser menor do que o TR. TR é o tempo de subida do driver. Então, isso divide por 10, né, vezes a velocidade do sinal no cabo em porcentagem em relação à velocidade da luz, tá? Nós vamos ver todos esses detalhes um pouquinho melhor mais para frente, mas por enquanto aqui, olha só esse exemplo, pessoal. Eu peguei para vocês o tempo de subida do driver do Max 485, tá? Então eu abri o datasheet desse componente e peguei lá qual era o tempo de subida do driver dele. Ele deu lá que é entre 300 e 3.000 nanosegundos, tá? Então, para ele mudar o sinal lógico, então esse tempo aqui, ó, entre o mínimo e o máximo de sinal dele é de 300 a 3.000 nanosegundos. Nesse caso, pessoal, perceba que o LSTUB ele tem que ser menor do que a conta feita com esse sinal aqui, né? Então, o 300 aqui é o caso extremo, tá? Então, se eu usar o 3.000 aqui, vai estar com o stub, sei lá, 50 metros. Se eu usar o 300, que é um caso possível, é o pior caso, e vai dar o stub que a gente calculou aqui, tá? Então, nesse caso, o 300 é o pior caso para o comprimento do stub. A porcentagem, a velocidade do sinal da luz no cabo, né? Em porcentagem da velocidade da luz, eu considerei 60% e a velocidade da luz eu considerei esse valor que está aqui. Nesse caso, eu achei então ó, um stub que o comprimento do stub tá, ele tem que ser menor do que 5,39 metros. Então, numa linha padrão RS485, nessas condições que eu usei de cálculo, esse stub aqui, pessoal, ele teria que ser menor do que 5,39 metros. Perceba que aqui a gente tem um stub de 3 metros e a gente já consegue ver os efeitos, tá? Então, a partir de uma certa quantidade, os efeitos já seriam suficientes em um stub
para que zoasse, né, todo o nosso sinal de comunicação. Se a gente estivesse trabalhando, pessoal, aqui nessa linha, tivesse vários stubs de 3 metros, esse sinal aqui ele poderia se tornar inviável, tá? Então, regra, o stub tem que ser sempre o menor possível e, portanto, a topologia que a gente vai encontrar fisicamente é muito mais parecida com essa, topologia de ligação do que com essa daqui, tá? Então, o que significa? Que numa ligação de dispositivos, normalmente a gente vai com o nosso barramento até lá pertinho dele e aí nós fazemos a derivação para a ligação daquele equipamento. Então tá, nós temos aqui então nosso fio. Aqui eu tentei representar o cabo par cruzado, o A com o B. Nós temos o nosso GND. E nós temos aqui vários dispositivos ligados nesse barramento. Então aqui, pessoal, eu fiz um exemplo, vou considerar esse exemplo aqui com essas 3 ligações aqui. Vou chamar de dispositivo A, dispositivo B e dispositivo C. Vou fazer o seguinte, vou mudar o nome, pessoal, para não confundir com os nomes da linha aqui, A e B. Vou chamar aqui de F, G, H. Os nossos dispositivos F, G e H, então, pessoal, eles são colocados na linha RS485. E como que essa linha funciona, pessoal? Se o dispositivo F vai enviar alguma coisa, ele vai gerar o sinal na linha, certo? E o dispositivo G e H, eles têm que estar em modo de recepção para conseguir receber, né, para conseguir ler essa tensão, essa diferença de tensão, né, entre A e B, e considerar isso nível lógico 0 ou nível lógico 1. Então, o que acontece? Quando o dispositivo F acabou de enviar, ele teria que estar pronto para receber uma resposta, certo? Ou receber algum outro sinal. O que eu quero chegar, pessoal? Numa linha RS485, normalmente está o estado normal dos dispositivos, os equipamentos ficam em modo de recepção. Ficam em recepção. Então, normalmente, eles ficam escutando o barramento e apenas no momento específico, quando eles vão enviar a informação, eles entram em modo de transmissão e aí enviam a informação. Imediatamente em seguida, já volta para a recepção novamente. Isso garante que não fecha curto na linha, tá? Então, vamos supor, se tem aqui o F e o H em modo de transmissão de informação, olha só, tanto o F quanto o H estão em modo de transmissão. Isso aqui vai dar o que a gente chama de colisão, tá? Então, a informação do H, ele vai impor aqui o nível lógico na linha, tá? Vai colocar aqui, por exemplo, mais e menos para passar nível lógico 1, enquanto que o F, vamos supor que ele quer enviar nível lógico 0. Então, na mesma linha aqui, ó, ele vai colocar menos e mais. Então, qual que é o sinal que vai prevalecer na rede, tá? O que, que o dispositivo G vai ler? Não sei, pessoal. Ele fechou curto, beleza? Então, ele fechou curto aqui entre os dois equipamentos. Aqui ficou próximo de 0 volts, provavelmente. Isso é uma colisão de dados, tá? Então, quando dois dispositivos enviam ao mesmo tempo, isso aqui é o que a gente chama de colisão de dados. Quando é uma colisão, pessoal, esse dado é destruído, beleza? Então, ele atinge um valor lógico que a gente não conhece, não é possível determinar esse valor lógico, e, portanto, o sinal dos dois, tanto do F quanto do H, nesse exemplo, são destruídos, tá? O que é normal, então? Todos os dispositivos ficarem em modo de recepção o tempo todo, tá? Mas se todos os drivers, pessoal, estão desligados, ou receiver desconectado, ou cabo rompido, ou cabo em curto-circuito, qual que é a diferença, pessoal? Todos esses casos aqui, a gente vai ver que aqui na linha vai ter em modo de tensão. Se a gente pegar aqui a tensão em modo comum, vai ser igual a tensão, tá? Então aqui vai ser V e V, e a tensão diferencial, portanto, vai ser 0 volts. Todos esses casos que eu descrevi aqui, pessoal, a tensão do barramento fica indeterminada, tá? Ou, se a gente for
Considerar aqui próximo de 0 volts, tá? Quando eu falo indeterminado, pessoal, é porque ela fica flutuando, tá? Então ele pode aqui ter interferência eletromagnética aqui, e aí o sinal iria ficar flutuando. Se o sinal ficar flutuando, pessoal, o que os dispositivos, então, eles vão ler, beleza? Vão ler sinais aleatórios. Como a gente resolve isso, pessoal? Colocando resistores de bias, tá? Então a gente chama que são resistores colocados na linha que a gente assegura uma tensão conhecida para quando essa linha inteira está em idle. Lembrando, lá do RS232, pessoal, lembrando que ó, o RS232 em idle é nível lógico 1, certo? Quando ele vai enviar a informação, ele vem para 0 e manda o start bit. Nesse caso aqui, toda vez que ele está em 1, pessoal, significa que todos os dispositivos estão em silêncio, certo? Todos eles estão em modo de recepção. Modo de recepção é não colocar nenhuma tensão na linha. Se não tem nenhum dispositivo colocando tensão na linha, qual que é a tensão? Qual que é o sinal lógico que está aqui na linha? Ele iria ficar flutuando, portanto a gente coloca o resistor de safe bias para que não aconteça isso, tá? O que é o resistor de safe bias, pessoal? Nada mais é do que um valor de resistor colocado para o positivo e esse mesmo resistor colocado para o negativo, de forma que quando nenhum equipamento está em modo de driver, né, nenhum equipamento está transmitindo informação, a tensão ela é dirigida, né, ela é determinada pelos resistores de bias, tá? Esse resistor aqui, pessoal, a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Então guarde essa informação por enquanto. O resistor de bias, pessoal, ele é colocado em apenas um ponto do barramento, tá? Então, como a gente vê aqui, a gente tem apenas um ponto do barramento colocado esses dois resistores de bias. A gente usa valor comercial aqui de 560 ohms. Esse resistor de bias, pessoal, é definido essa continha aqui, tá? Eu não vou entrar nesse mérito por enquanto. Vamos definir então que o nosso resistor de bias é 560 ohms, tanto para o positivo quanto para o negativo. E ele é colocado, pessoal, em um dos extremos ou em qualquer ponto da linha, tá? Em apenas um ponto da linha, isso é importante. Vamos agora então passar, pessoal, para a nossa última parte desse vídeo, que é falar sobre a quantidade de dispositivos que a gente pode colocar numa linha de comunicação RS485. Eu falei para vocês que a gente pode colocar, a gente tem um barramento e nós iríamos colocando aqui, né, pendurando equipamentos de forma eletricamente em paralelo. Só que quantos equipamentos, pessoal? Nós vimos lá que o Modbus ele permite até 247 equipamentos, certo? Só que talvez fisicamente o protocolo RS485 não permita isso. O protocolo 232, por exemplo, permite só 2. Então agora nós vamos começar a conversar sobre qual que é o valor, né, de equipamentos. O protocolo RS485 permite. Isso depende, pessoal, da nossa unidade de carga. Lembra que a gente conversou que cada equipamento de receiver, então cada receiver, ele tem uma unidade de carga que era igual a 12 kΩ e, portanto, ele puxa uma corrente ao ser colocada na linha. Então, pessoal, nossa quantidade de dispositivos depende dessa unidade de carga, beleza? Então, para essa unidade de carga padrão, pessoal, nós podemos colocar 32 dispositivos apenas, tá? Isso quer dizer que aqui na nossa linha de comunicação, nós podemos colocar essa quantidade aqui, ó, de 32 dispositivos. Essas cargas, pessoal, esses 12 quilômetros aqui, ó, eles são colocados sempre em paralelo, tá? Então, se a gente colocar 32 dispositivos em paralelo, a gente vê que a carga do nosso barramento, ela na verdade é igual a 375. Ou seja, quando um driver, pessoal, ele vai colocar o sinal na linha aqui, ele está enxergando essa linha toda. Então, quando o nosso driver, esse aqui é o desenho do driver, certo? Quando o nosso driver vai colocar um sinal na linha, no A e no B, ele está vendo essa linha aqui, na verdade, como uma carga de 375 ohms, tá? Então, se a gente usar 32 dispositivos de 12K cada um, essa
a resistência começa a diminuir muito, tá? Então é por isso que nós não podemos colocar tantas cargas assim. Então aqui, pessoal, nosso driver ele tem capacidade máxima aqui de cerca de 13 miliamperes apenas, tá? Então as correntes que passam no nosso barramento são bem pequenas, tá? Essa corrente baixa, pessoal, é o que não permite a gente colocar muitos equipamentos, tá? Muito mais do que 32 dispositivos. Beleza, pessoal, mas então por que nós podemos colocar só 32 dispositivos e o Modbus permite 247, tá? Existe uma forma de a gente aumentar essa quantidade. Então, atualmente já existem equipamentos e componentes 485 que eles têm uma UL, uma unidade de carga menor, tá? Então eles é como se fosse cada equipamento é como se fosse meia carga, ou cada equipamento é como se fosse um quarto de carga ou um oitavo de carga. Só vamos entender bem o que significa a gente falar meia carga, um quarto de carga ou um oitavo de carga. As pessoas confundem bastante a carga com a resistência, tá? Elas têm relação, mas uma coisa não é igual à outra. Quando nós falamos de meia carga, pessoal, nós estamos falando que a resistência, na verdade, ela é de 24 quiloohms, tá? Ou seja, a carga e a resistência são inversas. Isso significa, pessoal, que se eu estiver usando meia carga, eu posso colocar o dobro de dispositivos, eu posso colocar 64 dispositivos. Se eu estiver usando um quarto de carga, eu posso colocar 4 vezes mais dispositivos, ou seja, 128 dispositivos na linha. Se eu estiver usando dispositivos de um oitavo de carga, ou seja, pessoal, vamos um oitavo de carga aqui seria a mesma coisa que a resistência seria vezes 8, certo? Então seria 96 quiloohms. Para eu ter essas mesmas condições elétricas aqui, pessoal, de corrente e de resistência equivalente, eu poderia usar, né, até 256. Então, nesse caso aqui, né, é o caso mais extremo que nós temos, é o melhor caso, nós podemos usar até 256 dispositivos na nossa linha 485. Beleza? Espero que tenha ficado claro aqui, pessoal, a relação entre carga e resistência, tá? É sempre inverso. As pessoas costumam confundir isso, então eu estou deixando bem claro nesse slide. E aí, pessoal, nós temos que considerar também nessa conta o nosso bias, tá? Então a gente falou sobre o bias no slide passado, e o bias sozinho, pessoal, ele conta com 20 UL, tá? Então se a gente, nesse barramento aqui, por exemplo, a gente precisou usar o bias, né? Então sempre precisa do bias, na verdade, tá? Não tem como correr dele. E ele sozinho representa 20 unidades de carga. Então, pessoal, para a gente poder calcular quantos dispositivos a gente tem na nossa linha de fato, nós temos que considerar essa conta aqui, tá? Então, 32 padrão, 20 ULs, né, que é o nosso... O L, pessoal, é a unidade de carga, tá? Unit Load, em inglês, a gente chama de UL, em português seria unidade de carga. Aqui, então, pessoal, a gente consegue calcular, tá? Que a gente tem, na verdade, um limite ali de 12 dispositivos na nossa linha, se a gente está considerando uma UL para cada um, né? Então aqui, pessoal, conforme a gente vai misturando de um quarto em oitavo, né, a gente vai aumentando aqui a quantidade de dispositivos na nossa linha de comunicação. Pessoal, espero que tenha ficado claro, então, como a gente faz essa quantidade de dispositivos na nossa linha. No próximo vídeo, nós vamos estudar um pouco sobre casamento de impedância, e é o último, acho que vai ser o penúltimo vídeo que a gente vai ter sobre RS485. Até mais.